Hoje é o nosso primeiro treinamento de soft skills, certo? Então, eu preciso que vocês estejam conscientes, tipo, com um olhar crítico, para ver todo o processo. Né? Por ser soft skills, eu quero fazer uma coisa mais emergente, uma coisa que vai envolver mais vocês. Então eu inventei algumas maluquices aqui, vamos ver o que vai acontecer. Que é diferente de eu guiar vocês numa execução técnica, né? em que os caminhos são mais fechados. Mas eu preciso que seja, o objetivo é criar uma metodologia para abordar esses assuntos, fugindo a cagação de regra, certo? Então eu quero aprofundar no entendimento das ideias e dos conceitos para além dos chavões que a gente encontra aí fora, dos enlatados de autoajuda que a gente encontra aí fora. Porque esse, para mim, é o maior problema do soft skills que a gente tem hoje, é isso, né? Da gente... Ele soa de segunda ordem, né? Quase que uma coisa de opinião. Né? E eu não acho que seja assim. Eu acho que a ciência está nos levando para conhecer mais como o nosso cérebro funciona, e as soft skills elas têm um lugar na neuropsicopedagogia, nas ciências cognitivas, ela tem um lugar assim, de ponta. E a própria galera de inteligência artificial tem estudado muito isso, porque estão encontrando barreiras que só a psicologia e só essas ciências mais sutis conseguem endereçar. Tá? Então, vamos ver que bicho que vai dar aí. Então agora vamos compartilhar a tela e vamos começar. Beleza, galera. Então, começando nosso treinamento de hoje, não deixa de, se você está vendo a gravação, acompanha tudo que a gente vai falar aqui, colocando direto nos comentários, registrando suas ideias, observações. Não se prenda apenas a dúvidas. Eu quero que você use as caixas de comentários para expressar o que você sente quando você sente. Não se preocupe em ser prolixo, não se preocupa em absolutamente nada. Apenas registra ali, porque isso vai gerar uma conversa que a gente vai levar para os nossos canais de interação. Beleza? E o papo de hoje é super interessante, que é a pergunta de $1 milhão, né? Que é como cumprir qualquer prazo. Como cumprir qualquer prazo. Né? A gente vai abordar isso no conceito de desenvolvimento de software, que é a nossa praia, mas você pode encontrar referências e extrapolar isso para outras áreas também. Vamos então, vou compartilhar minha tela para a gente começar o nosso desafio aqui. Legal. Então, galera, quando eu pensei nesse treinamento, na verdade, vocês me inspiraram muito para esse treinamento, né? Durante a nossa caminhada, a interação com as pessoas, né, que eu tenho um enorme prazer em servir, me mostrou que existem alguns bloqueios e algumas representações sociais. Esse é o termo, cara, eu tenho usado esse termo demais. Vocês devem ter, se você já me viu usar isso alguma vez, prepare-se que eu vou usar isso com muita frequência, porque eu acho que o problema que a gente tem hoje é um problema seríssimo de representação social. Então, representação social é o que acontece nesse... O que é representação social? É quando você tem um conceito que é muito bem definido, certo? E esse conceito fica popular. E aí todo mundo passa a saber sobre isso. Todo mundo passa a ter uma opinião sobre isso. E esse domínio público dessa ideia, ele é tão vasto que as pessoas perdem, elas vão criando novos conceitos e perdem a origem do conceito, perdem o conceito original. E muito comumente isso se distorce em uma outra coisa que viola o conceito original. Né? Então isso acontece demais, né? É muito frequente, e a gente tem essa questão com prazos, a gente tem essa questão com o que eu considero são as 3 soft skills essenciais, né? Que a gente vai investigar hoje aqui para poder cumprir qualquer prazo. E para a gente discutir essa questão do prazo, né, eu já vi que a galera já começou a fazer perguntas interessantes sobre que prazo você está falando. Né? É o prazo que os outros definem para você ou o prazo que você mesmo negocia? Não importa. Prazo é prazo. E a pergunta que fica aqui, e a ideia desse mapa mental que a gente vai construir juntos, é porque eu tenho as minhas anotações aqui, mas eu não quero ficar só nelas. Eu quero que vocês contribuam com as de vocês, com as questões de vocês. Então use o chat que ele está aqui na minha tela tranquilo.
Então, quando eu falo da questão do prazo, a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que se perguntar, eu vou registrar aqui, é por que é importante respeitar o prazo? Por que é importante respeitar prazo? Isso é essencial discutir, né? Precisa ser importante. E, para mim, o que é importante na questão do prazo é porque, cara, tempo é escasso. O tempo, a gente não tem tempo. O tempo, ele se esvai, né? Ele passa através da gente. E a nossa forma, a nossa existência como humanos, ela não trabalha bem com o tempo. A gente não tem uma boa consciência temporal. É muito difícil. Porque a gente muda o tempo todo. A gente está preso em 3 dimensões espaciais. A gente não consegue, apesar de a gente lembrar de coisas da infância, a gente não consegue dissociar. E isso é um problema, por exemplo, na estrutura da psicologia, é um problema muito sério, quando a pessoa não consegue dissociar o passado do presente. E ela começa a agir no presente 30 anos depois, como se estivesse reagindo àquele evento do passado. Traumas têm essa capacidade, né? Então o tempo é uma coisa muito difícil da gente lidar. E o prazo é importante, respeitar o prazo é importante porque a vida tem prazo. Tempo é finito, né? Então, dentre todos os recursos que a gente tem, o tempo é muito importante.